está obtendo os resultados que você gostaria de obter na sua vida? Se eu lhe perguntar o que é sucesso, o que você responderia? Se eu perguntar para um amigo seu, provavelmente a resposta será diferente, não é verdade? Sucesso significa coisas diferentes para diferentes pessoas. A definição que nós vamos usar é uma definição que vai servir para todos nós. Sucesso é conseguir o que você quer. O que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar o que você tenha. Isto não me impede de continuar almejando outras coisas na vida. Só que, infelizmente, as pessoas confundem sucesso com felicidade. Eu não sei lhe ensinar a ser feliz. Agora, sucesso, sim, é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, você pode aprender a ser bem-sucedido. Imagine que eu colocasse aí onde você está assistindo esse vídeo, uma tábua de 40 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. E eu colocasse no chão e solicitasse que você andasse nessa tábua de um lado para outro. Você conseguiria? Provavelmente sim, né? Não tem problema nenhum andar de um lado para outro. Agora eu pegaria essa tábua e colocaria essa tábua entre os dois prédios mais altos de Nova York, 108 andares. E agora eu solicitaria que você atravessasse essa tábua de um lado para outro. Você faria? Provavelmente não. Mas fisicamente você consegue fazer. Você não fez lá, não andaria no chão? O que acontece? Imediatamente vai aparecer no seu cérebro o chamado self-talk. Olha, você vai escorregar, ó, você vai cair, ó, vai ventar, não é verdade? Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu peito doeu, ou porque o seu braço doeu, ou porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa na vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro do seu cérebro, não é verdade? Sabe como é que eles treinam o elefante? Eles pegam uma corda, amarram no elefante, amarram numa árvore. Ele tenta sair e não consegue. Tenta sair e não consegue. Tenta sair e não consegue. Ele desiste. Isso quando ele é bebê. Aí ele cresce pensando que ele está amarrado numa árvore. Quando ele já é adulto, o palhaço amarra uma corda nele, amarra na perna do tamborete, da cadeira lá. Ele continua pensando que está amarrado numa árvore. É só olhar no espelho. Quantas coisas que você codificou na infância, que você continua carregando com você. Então nós temos que voltar lá e reestruturar essa criança. E como que isso foi estruturado neurofisiologicamente? Do seguinte modo: na base do seu cérebro, você tem uma estrutura chamada substância reticular ativadora ascendente, que é abastecida pelo saldo exergônico do bioquímico celular. Estou falando difícil. O que é isso? Significa que se eu levanto a mão, eu libero mais energia do que é necessário para levantar a mão. Parte dessa energia vai pelo sistema nervoso e ativa essa substância que ativa o cérebro. Então o seu cérebro se mantém acordado graças à substância reticular ativadora ascendente. A segunda função da substância reticular ativadora ascendente é funcionar como se fosse uma secretária executiva do seu cérebro. O seu cérebro não pode prestar atenção em mais do que 5 a 9 coisas de cada vez. Você não estava prestando atenção no dedão do seu pé direito, até que eu falei, nem tampouco na ponta do seu nariz, nem no lóbulo da orelha esquerda, e assim por diante. Porque você não pode prestar atenção em tudo isso, no que eu estou falando, na temperatura da sala. Opa, peraí, tem que ter uma prioridade. E a substância reticular ativadora ascendente estabelece essa prioridade. Quem estabelece para ela? O cérebro. O cérebro diz, isso é importante, eu quero ver, isso não é importante, eu não quero ver. Então as suas crenças foram codificadas e o cérebro diz para a substância reticular, é isso aí. Então imagina uma menina com 12 anos de idade abusada sexualmente. Ela chega à seguinte conclusão: homem não presta. O cérebro dela diz para a substância reticular, então se você encontrar um homem que não presta, eu quero saber. Quando você encontrar um que não presta, eu não quero ver. E daí para frente, o que é que ela vai encontrar na vida? Homens que não prestam. Então com isso se perpetua. E você então passa a ter a sua vivência de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua autoestima. Está entendendo como a coisa funciona? Se você quiser mudar a sua vida, você tem que começar mudando a sua autoestima. Nós vamos trabalhar nisso aqui. Como é que você melhora a sua autoimagem? O que você precisa fazer para mudar essa autoimagem? O que você precisa fazer para modificar essa janela da substância reticular ativadora ascendente? E, consequentemente, mudar a sua percepção. Mudando a sua percepção, você muda a sua realidade. Porque as coisas são simples. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Nós temos 2 tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem que gera ação e uma linguagem que não gera ação. Se eu disser para você, a temperatura dessa sala está quente, mudou alguma coisa no universo? Absolutamente nada.
temperatura continua a mesma, não é verdade? Isso é uma linguagem que não gera ação. Agora, se você estivesse aqui e eu dissesse para você, segura essa caneta, por favor, e você segurasse, a caneta teria passado da minha mão para a sua. O que aconteceu? Aconteceu uma ação. Essa linguagem, solicitação, gerou uma ação. Você quer ver uma outra linguagem que gera ação? Declaração. Se você vai perante um juiz, homem e mulher, e o juiz diz, eu declaro vocês marido e mulher, e 5 segundos depois que ele acabou de dizer isso, você levanta a mão e diz assim, sou juiz, eu não quero me casar mais. Sabe o que ele vai dizer para você? Agora é muito tarde, você agora tem que se divorciar, porque eu já declarei, eu já criei uma realidade jurídica na sua vida, através de uma declaração. Então vamos analisar isso mais cuidadosamente. Imagine se ao invés do juiz, você fosse no seu vizinho que é bancário e pedisse a ele para lhe casar. Você acha que ficaria válido? Claro que não. Ele não tem autonomia, ele não tem autoridade para declarar marido e mulher, não é verdade? Então, para você ter uma declaração, você tem que ter autoridade. Segundo, tem que acontecer no aqui e agora. O juiz não diz, eu declaro que vocês serão marido e mulher. O juiz diz, eu declaro que vocês são. E terceiro, tem que ser positivo. O juiz não declara, eu declaro que vocês não são mais solteiros. Isso não é declaração. A declaração é no positivo, é no aqui e agora e alguém que tem autoridade. Agora eu lhe pergunto, quem tem mais autoridade sobre você? Você. Quando você tinha 5 anos de idade, não. Seu pai, sua mãe, seus irmãos mais velhos, sei lá quem. Mas hoje, ninguém tem mais autoridade sobre você do que você. Então você tem a possibilidade de recriar você linguisticamente. Esta é a verdade. E como é que você recria você linguisticamente? Declarando. Eu declaro que sou inteligente. Ser, fazer, ter. As pessoas pensam que é o contrário. Se eu tivesse inteligência, não. Eu declaro ser inteligente. Eu passo a fazer o que gente inteligente faz. Eu passo a ter inteligência. Eu declaro ser próspero. Eu passo a fazer o que gente próspera faz. Eu passo a ter prosperidade. Por isso que o ser vem antes do ter. Porque se você tiver o ter sem o ser, não pertence a você. Eu declaro ser a força criadora na minha vida. Significa que tudo que ocorrer de bom e tudo que ocorrer de ruim, eu sou responsável. Eu declaro ser saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu declaro ser sincero para comigo mesmo. Eu declaro ser livre. Significa que eu sou livre, você é livre. Eu tenho direito de pensar o que eu quiser, você tem o direito de pensar o que você quiser. Então, à medida que você vai fazendo isto, você vai mudando a cibernética do seu cérebro. O seu cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética é a disciplina que estuda sistemas autônomos. Se eu coloco um ar-condicionado numa sala e coloco um termostato no ar-condicionado dessa sala e coloco uma temperatura 21 graus Celsius, eu coloquei inteligência numa máquina. Sabe por quê? O ar-condicionado dessa sala vai ligar e desligar independente da minha presença física. Sabia disso? Independente da minha presença física. Porque agora ele vai usar a temperatura da sala como retroalimentação. Nós também temos os nossos termostatos. Você tem um termostato para dinheiro. É como se eu tivesse escrito em letra invisível na sua testa o quanto que você vale por ano. É isso que você está ganhando. Você tem um termostato para saúde, você tem um termostato para relacionamentos e você pode modificar esse termostato através da linguagem e através da visualização. Se você visualiza e sabe visualizar com nitidez, se você sabe visualizar a cores, isso tem um impacto enorme nesse termostato. Deixa eu contar para você uma história com relação a termostato. Era uma vez um indivíduo que era um corretor de imóveis. O melhor corretor de imóveis que você poderia encontrar. Ele só ganhava $30 mil por ano. Nos Estados Unidos isso não é muita coisa. Um dia ele foi hipnotizado. Durante a sessão hipnótica descobriu-se que quando ele tinha 7 anos de idade o pai dele tinha morrido e a companhia para a qual o pai trabalhava tinha dado uma cerimônia e tinha convidado ele e a mãe e tinha havido um discurso de quanto o pai dele tinha sido honesto, trabalhador, dedicado, etc, etc, etc. E foi dado à mãe um envelope que era o seguro de vida do pai. Que ela abriu o envelope, tirou o cheque, $30 mil e ele com 7 anos de idade olhou e concluiu. Um indivíduo honesto, trabalhador, dedicado, vale $30 mil por ano, ele concluiu. Trazido de volta da sessão hipnótica e trabalhado com essa tecnologia que eu estou trabalhando com você aqui agora nesse vídeo, esse indivíduo na semana seguinte dobrou o que ele ganhava, na semana seguinte ele triplicou, na semana seguinte ele quadruplicou. Um ano depois, ele ganhava $1 milhão por ano, fazendo o que ele sempre soube fazer, levantando a mesma hora que ele sempre levantou, indo dormir a mesma hora que ele sempre foi dormir. Sabe o que mudou? O termostato dele. Essa que é a diferença que faz a diferença. É essa mudança de termostato. Isso é que é importante. Essa mudança, é isso que nós estamos fazendo aqui. William James
que é considerado o pai da psicologia moderna. Ele foi um filósofo, um psicólogo, professor da Universidade de Harvard. Ele tem uma frase famosa que é a seguinte: o passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. Porque uma vez foi perguntado ao Dr. James: Dr. James, na sua opinião, qual foi a descoberta mais importante no campo do desenvolvimento humano nos últimos 100 anos? Ele disse: na minha opinião, foi que antes pensava-se que para você fazer, você tinha que sentir primeiro. Agora nós sabemos que o contrário também é verdadeiro. Você começa a agir e o sentimento aparece. Então não fique esperando que o sentimento apareça para você começar a executar. Comece a executar que o seu termostato vai mudar. Você começa a modificar isso e o termostato modifica.